Olá, um bom dia a todos e todas. Eu sou Igor Sacramento e a gente está começando hoje mais uma live pelo Memória da Eletricidade, uma live em que a gente vai discutir qualidade de vida e reabilitação, né, no contexto atual. A gente vai conversar com a doutora Evelyn Couto, conhecer um pouco da trajetória dela, né, como profissional, como acadêmica da fisioterapia, é, e, 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 e também, como sempre, nós temos essa dinâmica de conversar, né, é um bate-papo em que vocês também participam, né? Então, podem mandar suas perguntas, que eu vou estar aqui atento para fazer. Eu vou chamar a Evelyn para nossa conversa. Oi, Igor, Oi, Evelyn, bom dia. Tudo tudo bom? bem? Tá Em me ouvindo primeiro bem? lugar, muito obrigado. Estou te ouvindo bem. É, Tá cortando um pouquinho. acho que está todo mundo pronto, pronto. Travou um pouco, agora voltou. Tá tudo bem. Joia. Então, primeiro eu gostaria de agradecer ter aceitado, né, o convite de participar dessa live, dessa conversa. Como a gente falou um pouquinho antes, a gente está experimentando, né, essas novas tecnologias para poder conversar. Aham. De um lado é muito bom, né, poder conhecer tantas pessoas e trabalho de tantas pessoas na área da saúde. Eu, né, venho colaborando aqui com Memória da Eletricidade com essas lives, né, sobre saúde no contexto da Covid-19 que a gente está vivendo. Então é bom para Uhum. conhecer um pouco as várias especificidades do campo, né, que às vezes as pessoas têm muita dúvida. Então a primeira coisa eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, profissional, acadêmica, né, como é que foi a sua trajetória e tem sido, né? Tá, joia, Igor. Eu que agradeço o convite, estou feliz. Também não tenho experiência em live, né? Acho que é novo para todos nós. Queria agradecer vocês, o pessoal todo da memória da eletricidade, o Augusto em especial, né? Que fez essa ponte entre a gente. E, bom, então, assim, eu vou falar meio rapidinho, vou resumir 30 anos aí, rápido, pra gente entrar no assunto que eu acho que é legal, assim, que é uma coisa interessante. Pelo momento, eu acho que o assunto em si é bacana e pelo momento que a gente está vivendo, né, ele tem uma relevância aí bem grande. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei na PUC, né, eu moro até hoje aqui em Campinas. Depois disso, dessa minha formação, eu fui para São Paulo, fiquei um pouco lá na Escola Paulista de Medicina, que é um grande centro, né? Foi um grande aprendizado para mim também. Aí já lá comecei a trabalhar em UTI, em alguns hospitais, tal. Era um momento de grande crescimento da fisioterapia, em especial da fisioterapia respiratória, essa nossa atuação em UTI e tal. E aí fiquei um tempo lá. E depois tive a oportunidade de estudar mais um pouquinho aqui na Unicamp, vim para cá e acabei também fazendo mestrado, doutorado na Unicamp e trabalho lá no HC da Unicamp há muitos anos também. Então, lá dentro do HC eu trabalhei em vários lugares, UTI, enfermaria. Hoje eu estou mais na parte administrativa da fisioterapia, né? E associado a isso também, eu dei aula em mais de uma instituição particular por aproximadamente 20 anos. Então, assim, sempre tive muito ligada à saúde pública, as minhas disciplinas sempre foram muito ligadas à saúde pública, né? Então,
E tem um consultório particular também. Então, é interessante, assim, você ver os, né, os lados, né, os Uhum. entendimentos, o entendimento da saúde, o entendimento do corpo, dependendo, da população, do acesso que ela tem, né? Então, é bem interessante, assim. Eu acho que eu tenho uma trajetória bem longa dentro da fisioterapia e tenho orgulho, assim, disso, não por mim, assim, porque eu não sou assim, mas pela profissão e pelos Sim, pacientes. claro. Então, é isso. Essa aí minha grande trajetória de muitos anos dentro da fisioterapia. É, Tá é bom? muito difícil resumir, né, 30 anos de experiência em tão pouco tempo. Muito obrigado. E você fez o seu doutorado em qualidade de vida, né? Sim. E aí é um pouco a nossa temática hoje. Mas afinal, o que que é qualidade de vida, especialmente quando nós estamos falando em saúde, né? Bom, qualidade de vida é um tema bem amplo, né? Quando eu fiz o doutorado, também já faz bastante tempo, era um assunto novo ainda, né? Não tinha muita coisa a respeito, até para as pesquisas a gente tinha mais dificuldade, até porque não tinha essa facilidade de pesquisa que a gente tem hoje, a gente precisava comprar artigo, importar artigo, né? Aquelas coisas que não sei nem se é do seu tempo, mas não era É. muito. Então, assim, eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho da definição e depois fazer um link com pacientes, com esse ambiente da Legal. doença, porque não tem como a gente falar em saúde sem falar da doença, né? E é inevitável a gente tocar no assunto do momento que a gente também está aqui para isso, né? Então, Igor, a qualidade de vida ela pode ser definida como uma medida da amplitude do bem-estar físico, emocional e social. E se a gente for pensar em termos de paciente em doenças e doenças, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando o paciente deixa um ambiente hospitalar, né? Ele foi acometido não só pela própria doença que o levou a esse ambiente hospitalar, mas também pelo ambiente e pelo tratamento em si, né? Então, quando ele deixa o hospital, ele está numa condição que ele foi afetado pela doença e foi afetado pelo tratamento, que inclui a estadia dele nesse ambiente, né? Que tratamento é esse? Né? Qual é esse tratamento que também pode afetar o paciente? Então, o próprio tratamento medicamentoso, né, pelas condições às quais ele vai se submeter durante o tratamento, e pelas interações que tem aí entre todo esse complexo ao qual ele está submetido. Né? Então, as comorbidades, por exemplo, o tratamento de suporte de vida. Para ele, quando ele é entubado, ele vai ser sedado, ele vai ser submetido à ventilação mecânica, ele vai ser submetido a vários tipos de tratamento, mais ou menos invasivos, como diálise, por exemplo. Aí tem os aspectos organizacionais do próprio ambiente aonde ele está, né? Então, se ele está nos cuidados intensivos, ele vai estar lá num ambiente inóspito, desconhecido, com sensação de solidão, afastado da família, com as incertezas, com os medos, né? Restrição do contato com a Uhum. família faz muita diferença. Então, ele tem muitas perdas, inclusive ele perde o seu referencial muitas vezes, né? Dependendo da idade, quanto mais avançada a idade dele, pior é nessa questão, né? Então, quando ele sair desse ambiente, ele vai necessitar de um período de adaptação, né? De maneira que ele possa restabelecer da melhor maneira a sua qualidade de vida, né? Aí, se a gente pensa, leva de novo para o tema qualidade de vida, que ele é bem amplo, né? A gente vai pensar que ele, né, vai ter redução do status físico e funcional, que aí é mais Uhum. a minha área, né? Vai ter provavelmente disfunção cognitiva, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, todo esse conjunto de coisas que podem levar a um declínio mesmo da qualidade de vida, né? Então, é uma situação bem complexa e eu acho que essa questão, ela se aproxima muito dessa situação que a gente está vivendo, Uhum. né? Então, eu acho que é por aí a definição, tá? Tem né, uma coisa que você fala na questão, né, do bem-estar físico, mental e social, e isso também está muito associado aos avanços, né,
terapêuticos e diagnósticos que têm permitido que pacientes com doenças críticas, né, agudas, possam sobreviver, né, ter às vezes uma sobrevida, às vezes uma vida com bastante qualidade de vida. E é inegável, né, que o avanço tecnológico e humano, né, também de recursos humanos, não só tecnológicos, mas também de recursos humanos, tem permitido uma redução da mortalidade e um aumento da qualidade de vida dos doentes críticos. Mas e depois, né? Depois né, do tratamento, das práticas terapêuticas, e depois, como manter essa qualidade de vida, como manter o bem-estar, né, desses pacientes, desses doentes mais críticos. Não é uma questão fácil, sabe, Igor, pela complexidade, né? Então, a gente agora trata uma nova doença, né? Qual é a nova doença? São, na verdade, as complicações, né? Uma doença relacionada às complicações relacionadas à estadia no hospital. O tempo de internação, o próprio uso da ventilação mecânica prolongada, a evolução insatisfatória do quadro clínico desse paciente, que a gente sempre tenta que essa evolução seja a melhor possível, mas infelizmente nem sempre isso acontece, né? E o declínio funcional do paciente, ele é um preditor de mortalidade. Então, pensando um pouco no lado da fisioterapia, né, no lado da reabilitação, a gente tem que pensar nessa questão da função mesmo. Não tem como a gente separar as coisas. Uhum. Que é até um assunto que eu gostaria de falar um pouquinho aí na sequência, sabe? Eu Não, acho que é se por aí. você tem uma questão que não simplesmente, né, sobreviver às doenças críticas agudas, que a gente vive um momento que de tanta incerteza, como você falou tão bem em relação à Covid, porque ela é uma doença aguda, crítica nesse momento, mas a gente não sabe se ela pode se tornar crônica, né? Tem muito pouco tempo ainda, de experiência mesmo, mas em relação a isso, né, em relação especialmente a essa qualidade plena de vida após o período de internação hospitalar, né, como é que a fisioterapia e como é que pode contribuir com esse depois, né, com esse após, né? Bom, a gente percebe, Igor, que existe uma síndrome, né? Assim, a gente tem visto cada vez mais isso mais comumente, né? Que é a síndrome pós-cuidados intensivos, né? Ela tem até uma sigla em inglês que é PICS, né? E ela é caracterizada por alterações físicas, cognitivas, psiquiátricas, e ela tem um grande potencial de levar a um decréscimo da qualidade de vida dos pacientes, sabe? E muitas vezes dos seus familiares, lógico, porque eles estão ali junto, né? Caminhando junto nessa luta, nessa batalha, né? Então, tem paciente, Igor, que depois de um longo período de internação, ele não sabe mais nem o próprio nome dele. Ele tem muita alteração, né? Alterações das mais variadas possíveis, né? Então, nós da saúde, a gente tem que parar um pouquinho de fragmentar o doente. Não adianta pensar só no status físico, só no psicológico, né? Então, tentar ver o paciente como um todo, né? Porque senão cada profissional vai puxar a sardinha para o seu lado. Uhum. Né? As especializações fazem muito isso, né? Então, mais para cá, mais para lá, desse lado, e aí acaba que o paciente segue essa dicotomia, né? De sempre, e fica nessa persistência da fragmentação, né? É por isso que eu acho que o tema de qualidade de vida é um tema interessante, assim. Até quando a gente conversou, eu falei para você sobre isso, né? Para a gente pender um pouco para esse lado, porque ele é bem amplo e ele tende a ver o doente sob vários domínios, né? Que a gente chama. São os domínios da qualidade de vida, que são os aspectos físicos, psicológicos, emocionais, se ele tem dor ou não, saúde geral, vitalidade, até os aspectos sociais, né? Então,
Então, eu gosto bastante desse tema porque eu acho que aí, se a gente conseguir enxergar o paciente dessa maneira como um todo, a gente consegue uma grande reabilitação, né? E não só a reabilitação no status físico, né? A reabilitação geral dele mesmo, reintrodução na sociedade, isso aí. Exatamente. Antes de eu continuar as minhas perguntas, tem um comentário que a Ana Paula fez que eu acho que que é bem interessante aqui, falando dos efeitos, né, de uma internação prolongada, que é um Aham. pouco o que você estava falando, que é preciso ver esse doente, né, esse paciente de maneira multidisciplinar, né? Não dá para, sobretudo pensando nesse pós, né? Os efeitos que é a quantidade de remédios que foram administrados, o isolamento, o efeito, né, psíquico e também motor, né, funcional, como você comentou. Você quer falar mais um pouco sobre isso, né? Quais são, e aí não precisa ser só Covid, mas assim, dos efeitos que tem, né, dessa internação prolongada. Olha, a internação, ela é óbvio que ela vai afetar cada pessoa de maneira diferente, né? A gente já sabe, isso já é estudado, é visto, que as pessoas mais idosas são mais afetadas, obviamente, tá? Porque a Uhum, pessoa idosa, quando ela sai do ambiente da casa dela, ela tem mais essa alteração de percepção, de localização e tal, né? É, o que eu acho importante é esse paciente ser muito bem assistido e muito bem avaliado na saída, como é algo até que eu gostaria de falar um pouco mais uhum, aí, porque na uhum, saída, né, como a gente vai entregar esse paciente para a família? Quais são as perdas que ele teve? Não adianta eu pegar e falar, olha, pacientes que têm Covid vão sair dessa maneira depois de tantos dias de internação. Não, porque cada um vai ter um acometimento, né? E cada organismo vai reagir de um jeito. Então, a assistência máxima durante o período de internação e o segmento que vai ser dado é que vai ajudar esse paciente a se reorganizar, se reajustar, se reestruturar e chegar talvez, se for possível, o mais próximo do que ele era antes de ser acometido pela doença, tá? excelente. Quando a gente pensa em qualidade de vida, né, ela é uma condição humana resultante apenas de parâmetros individuais? Olha, Igor, a qualidade de vida, ela resultante de parâmetros individuais, porque ela é a percepção de cada indivíduo, né? Então, a mesma pergunta feita para mim e feita para você, ela pode ter um Uhum, entendimento diferente, uma percepção diferente, né? E essa percepção é subjetiva, né? Então, às vezes, essa avaliação, ela se torna um pouco mais dificultada exatamente por causa dessa subjetividade, né? Quando a gente fala em paciente, a gente precisa entender em que condições que ele sobreviveu, né? A gente precisa sim. começar, por exemplo, por onde a gente começa, né? A gente começa pelo básico. A gente vai avaliar do paciente como ele consegue executar as atividades de vida diária dele, por exemplo. Que são aquelas condições básicas que a gente aprende quando é criança e depois a gente vai ficando cada vez mais independente, né? Quando a pessoa fica doente, muitas vezes ela perde isso, né? E aí ela precisa reaprender, passar por todo esse processo de reaprendizado de novo. Então, esses autocuidados, né, são divididos em várias etapas que são etapas de evolução. Então, por exemplo, é, é, se a gente pensar em questões básicas de cuidado, né? Então, eu consigo escovar meus dentes sozinho? Eu consigo tomar banho sozinho? Eu consigo fazer minha higiene pessoal sozinho? E depois isso vai crescendo. Eu consigo fazer uma comida para mim? Né? Eu consigo me manter de algum jeito? Então, esses autocuidados, eles são divididos em básicos, instrumentais e avançados, quando a gente Uhum, avalia. Então, essa avaliação seria uma avaliação interessante para fazer com o paciente, né? Se ele
teve perda, né? Por que que ele teve essa perda ou por que que ele não está executando determinada função? Então, se eu falar para você, né? Vamos supor que você seja um paciente, ficou lá internado, fala para você, Igor, escova os dentes. Vamos simular que a gente está escovando os dentes. Porque Uhum. num ambiente ambulatorial, tal, a gente não consegue executar a função. Mas vamos simular o movimento, tal. E você não executa. Eu tenho que entender se você não executa isso porque você não tem as questões motoras para isso, se você não tem a força muscular, a coordenação, ou se você não está entendendo o que eu estou falando. Tá? Então, eu Uhum. tenho que Uhum. diferenciar as questões motoras das questões cognitivas desse indivíduo. Né? E aí eu vou fazendo essa avaliação em graus cada vez mais avançados para saber de onde eu vou partir para iniciar um processo de reabilitação. Porque eu preciso do rearranjo familiar para isso, né? Então, na minha opinião, a gente deveria entregar o doente para a família, né? Quando ele sai de uma internação, ou até se ele é institucionalizado, para que, de um jeito que a família saiba de onde ela parte para poder fazer a reabilitação desse paciente, para poder melhorar as condições de independência dele, né? Porque quanto mais independente ele tiver, melhor é, né? Então, como a gente vai fazer essa avaliação? A gente pode fazer no próprio, ir fazendo ao longo da internação e depois dar seguimento a isso, né? Mas para a qualidade de vida, para que a qualidade de vida do indivíduo volte a ser adequada, a gente tem que pensar em todas essas pequenas questões que Uhum. são pequenas, mas que, por exemplo, elas acabam atrapalhando e dificultando muito a vida da gente, né? Então, Uhum. se você não consegue, por exemplo, acordar de manhã e ir ao banheiro sozinho, é um Uhum. grande Uhum. problema, né? Uhum. Se você faz isso, você não valoriza e nem tem essa consciência, né? Então, para os pacientes, a gente tem que pensar em todos esses aspectos para eles poderem sair e seguir a vida da melhor maneira possível, tá? Né, você destacou, é muito importante, né? Algumas atividades, inclusive cotidianas, né? De escovar o dente, e etc. Antes de fazer a próxima pergunta, tem uma aqui que foi feita pela Egli Couto, perguntando da influência do meio ambiente na qualidade de vida, né? Se eu acho que o ambiente tem influência na qualidade de Isso, vida, eu é. acho muito que o ambiente tem influência na qualidade de vida. Tanto tem influência na qualidade de vida que quando ele fica hospitalizado, né, se a gente não pensar na doença em si, o ambiente está influenciando a qualidade de vida, né? Muitas vezes, quando o paciente volta para casa, eles mesmos relatam: oh, nossa, como eu melhorei, né? Sim. Parecia um milagre, né? Então, o ambiente, assim, se o ambiente é inóspito, se o ambiente é de solidão, se ele é de medo. Quando o paciente está, por exemplo, numa UTI, ele está apavorado com a condição própria, né? E ele está vendo o que está acontecendo perto dele, tá? Então, tudo isso, né? Todas essas... esse meio influencia muito, né? Então, quando ele pode voltar, né? Se ele tem a felicidade de ter uma família engajada, alguém que possa cuidar, né? Isso tem um impacto muito grande, né? Então, eu não tenho dúvida de que o ambiente é, tem bastante influência na qualidade de vida, assim. Muito interessante isso que você falou um pouco antes, eu queria retomar a questão de como, né, que o paciente é entregue, digamos assim, né, depois desse período de internação. Queria que você falasse um pouquinho mais, você destacou, né, sobre isso, né, sobre a importância desse cuidado, né, de devolver à sua família o paciente minimamente com suas funções, né. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso que eu achei tão importante. Uhum. Bom, Igor, se a gente se a gente conseguir estabelecer, né, um protocolo, por exemplo, algo que a gente possa entender o que está acontecendo com esse doente durante a internação e como ele está evoluindo da própria doença, né?
e de outros fatores relacionados, né? Seria interessante a gente fazer, por exemplo, criar um protocolo, pensar num protocolo de avaliação do estado mental do indivíduo, avaliação de força muscular, grau de independência funcional, se ele tem risco de queda ou não. Por quê? Porque isso faria com que a família, né, ou a instituição que o recebesse, né, então às vezes ele sai do hospital e ele não vai para casa, ele vai para alguma instituição, né? Isso faria com que essa instituição estivesse ciente do nível de cuidado que ele precisasse receber, né? As famílias, elas passam muita aflição nesse momento, porque quanto maior o grau de dependência do paciente, maior o nível de organização que a família precisa. E isso tem custos, isso tem custos de vários níveis, né? Uhum, Custos uhum, financeiros, custos pessoais, né? Às vezes o indivíduo, sei lá, um vô de uma família acaba não podendo mais morar sozinho, volta para casa, aí ele vai ter que ficar no quarto do neto, e aí isso gera uma desestrutura familiar, né? Então, tem tantas coisas que são envolvidas, né? Mas, assim, é, para a gente diminuir esse estresse dessa situação da saída, né, e da saída do hospital para a chegada na casa, se isso fosse feito sempre de maneira mais organizada, né, seria uma situação menos estressante. Por quê? Porque a família entenderia qual é o nível de dependência e como ela poderia atuar. Porque a família se desespera quando o paciente vai de uhum. alta, né? Às vezes a família quer que o paciente vá de alta, lógico, na maioria das vezes, mas as pessoas falam, eu não quero que ele vá de alta, como que eu vou cuidar dele na minha casa, como que eu vou organizar essa situação, né? Então são muitas coisas interligadas aí. Mas essa estruturação e essa boa evolução do paciente, né, esse segmento, poderia evitar reinternações hospitalares, poderia evitar riscos de queda, por exemplo, né, que é um dos grandes motivos de internação e até de óbito em pacientes mais idosos, né, diminuiria os custos para o governo, para a sociedade e tal. Então, eu acho que se a gente conseguir estabelecer isso de uma maneira organizada, não é difícil, sabe, Igor? Não é nada impossível. Se a gente conseguisse realmente estabelecer isso de uma maneira organizada, a gente conseguiria ajudar muito o paciente e dar suporte para a família, sabe? Eu acho que seria muito interessante. Acho e aí tem mais um comentário aqui que era quase que eu ia fazer, né, da importância, né, dessa avaliação mais humanizada mesmo, né, incluindo esse paciente na sua família, inclusive, quer dizer, que às vezes, se for paciente, às vezes idosos, né, como você exemplificou, pode ser que eles moravam sozinhos antes, tinham sua autonomia, né? E passam a ter que morar na casa de um filho, um sobrinho, quer dizer, isso também abala muito, né? A saúde mental, a autoestima desses pacientes. Então, mas nesse contexto, como que a fisioterapia ela pode ajudar, né? Nessa qualidade de vida pensada de maneira global, como você disse, não só bem-estar físico, mas também mental e social nesse momento, né, de pós. Olha, Igor, eu acho que o que acontece com a fisioterapia é o que aconteceu com a maioria das profissões, né? Eu acho, assim, eu tenho muito a visão da área de saúde, né? Eu acho que isso é a construção da vida da gente, porque a gente vive naquele ambiente, a gente fica com aquelas pessoas muito mais até do que com a família da gente, né? Então você acaba enxergando as coisas de uma determinada maneira, porque a profissão acaba moldando a gente mesmo, né? Uhum. Eu acho que a fisioterapia, principalmente para nós que trabalhamos em hospital, ela foi se dirigindo cada vez mais a questões mais complexas, mais direcionadas, mais afuniladas, tá? E aí estuda mais aquilo. Só que a gente muitas vezes não acaba se esquecendo do básico e no fim o básico se torna complexo.
tá? Então, é Uhum. óbvio que se o indivíduo está lá, entre a vida e a morte, eu preciso pensar que ele precisa da manutenção da vida, tá? Mas existem maneiras de eu já começar a prevenir e a tratar do ponto de vista músculo-esquelético, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista motor, sem prejudicar a boa evolução da doença, tá? Então, se a gente fizer isso de maneira segura, né? Então, a gente, claro que a gente se preocupa fortemente com a manutenção da vida. Num dado momento ali da doença, não tem como, né? Mas a gente acabou se especializando demais em técnica respiratória, uso de aparelho Uhum. complexo, né? E a gente acaba desatendendo de maneira mais densa os aspectos físicos. Eu sempre acredito que o paciente vai sair, eu acho que isso que vai sair bem, que vai dar certo, que ele vai evoluir bem, né? Então eu acho que se a gente conseguir no próprio momento, né, no momento precoce, eu diria, né, no momento que ele está ali internado, ainda em condições instáveis, se a gente conseguir com segurança estabelecer algo para um tratamento mais global, né, músculo-esquelético, sensório-motor, eu acho que isso ajuda demais depois na evolução do paciente, né? Porque aí é aquilo que eu falei no começo, é algo que você fala, mas vou fazer a mobilização se ele está precisando de ventilação mecânica com um oxigênio lá no alto? Sim, vai fazer. Vai fazer porque isso vai prevenir, isso vai contribuir, isso vai ajudar a mudar o status funcional dele e a evolução dele, porque depois isso que era desatendido, né, que não era Uhum. tão Uhum. importante, pode se tornar um baita de um problema, porque se você tem uma doença que chama polineuropatia do doente crítico, se você pega aquele paciente que teoricamente ele não tem mais nada da doença que o levou a ser internado, mas depois você leva ele para casa e ele está tetraparético, ele não se move mais, você está com um baita de um problema na sua mão, né? Você está com uma Claro. pessoa completamente dependente dentro da sua casa. Então, se a gente conseguir estabelecer isso de uma maneira a não atender só um lado, né? A pensar de maneira global, no meu ponto de vista, da minha experiência de bastante tempo com pacientes e em ambientes onde os pacientes são mais graves, acho que isso é fundamental. A gente não pode esquecer disso, tá? Uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, que me chamou muito a atenção, é essa visão global em relação ao paciente, né? Isso eu acho que é uma questão que talvez em relação à Covid-19 deu para nós, e para um público mais amplo, a importância da interdisciplinaridade, né? A medicina não vive sem a fisioterapia, que não vive sem a psicologia, que não vive sem a enfermagem, que não, quer dizer, não tem como pensar mais, né? Se já não tinha antes, acho que hoje é impossível pensar mais de maneira fragmentada, né? Também a nutrição, né, que é muito importante nesse momento, quer dizer, esses saberes, né, eles têm que estar cada vez mais articulados e não em concorrência, né, mas em articulação. Né, Exato, eu isso gostei, aí. queria sublinhar isso na sua fala dessa visão global que eu acho muito importante. Assim, se quiser comentar o que eu falei, é que eu fiquei muito estimulado, assim, né? Com isso. Olha, Igor, é interessante isso. Eu lembro de uma passagem que eu fui, quando eu atendia com os alunos em posto de saúde, a gente foi uma vez num paciente e ele tinha lá uma condição complicada, ele era meio que colocado lá naquele quartinho esquecido do fundo da casa e tal, e ele tinha tido sequela de AVC. E a gente trabalhava, esse paciente nunca melhorava, nunca. E eu nunca tinha visto, assim, alguém que não melhora absolutamente nada para a condição que ele estava e tal, né? Ele era bem emagrecido, assim, muito, bem ruim, assim, bem complicado da parte motora, né? Até pelos cuidados que ele tinha. Então,
o aluno trazia angústia, né? Falava, mas professor, ele não melhora, ele não melhora, ele não Uhum, melhora. uhum, Então eu falei, mas então vamos perguntar para ele, para a família. A gente tinha dificuldade de acesso à família, mas o que ele come? Então ele me disse que ele comia miojo. Há anos ele comia só miojo porque era fácil para ele mastigar, porque era mais fácil para a família cuidar. Então, quando você falou, né, da importância da nutrição, lógico, né, todos somos, precisamos estar juntos, né? Como é que uma pessoa pode se fortalecer se ela uhum. não tem uma alimentação Só come adequada? miojo. Só Nossa, come um macarrão sem nada, né? sim. Aí no outro dia eu fui e perguntei, mas não coloca uma carninha, um legume junto? Não, não, é só o macarrão mesmo, mas é o que eu gosto, eu tô bem, entendeu? Então, para o entendimento dele, ele também era que a vida era aquilo para ele, entendeu? Uhum, E muitas vezes a gente vê isso, vê o paciente resignado, achando que daquele jeito tá bom, que não precisa de nada além daquilo, né? Então, uhum, é complicado isso, né? A própria pessoa não entender que ela pode, que ela tem muito mais potencial do que aquilo, né? Que as potencialidades dela são enormes, infinitas, né? Então, dá assim, a gente se penaliza muito, sabe, Igor, de ver essa situação, às vezes a condição social, e às vezes nem só a condição social, uhum. tá? Porque a gente consegue, né, fazer muita coisa sem essa dificuldade aí, social, né? Se a família quiser realmente, se ela falar, não, vamos, eu vou ajudar, né? Dá para fazer o Uhum. melhor para o paciente. Tem uma pergunta que eu deixei passar, porque que falando, né, da Egli Couto, falando que ela conhece o seu trabalho, né, de reabilitação de amputados, que se você poderia falar um pouco sobre a reabilitação e qualidade de vida em relação a essa população, a esses pacientes. Tá, posso sim, claro. Eu adoro esse tema também, ela sabe que eu gosto bastante. A gente teve uma experiência muito bacana há pouco tempo lá no HC, que foi a reabilitação de um paciente. A gente reabilita vários pacientes, mas esse em especial a gente tentou fazer uma reabilitação diferente, porque a gente instituiu só exercício funcional para reabilitar. Então a gente não usou nenhum aparato, a gente usou o chão, o colchonete e ele se movimentando em diversos ângulos para diversos para fortalecer diversos músculos e tal. E ele teve uma reabilitação muito interessante, foi até motivo de uma matéria lá na intranet do HC, né? O paciente amputado, ele é um paciente que tem também um problema grande de percepção, né? Porque ele fica ainda com aquela percepção do membro, existe a questão do membro fantasma, da dor, né? É outro paciente que se beneficia muito do tratamento da equipe multiprofissional e, em especial, né, para a fisioterapia, é um paciente que ele responde, geralmente ele responde muito bem e muito rápido. É, eu trabalho ainda com essas questões, tenho uma pessoa que faz doutorado lá, que é a Letícia, lá junto com a gente, e ela trabalha especificamente com amputados, e ela tem tido, assim, ótimos resultados com pequenas coisas, né? Que, como eu falei anteriormente, a instituição de pequenas coisas faz uma grande diferença no final, né? Então, é bem interessante também esse trabalho, é um tema que eu gosto muito. Uma das coisas que você falou, dando aquele exemplo, que eu achei tão, né, interessante do ponto de vista profissional e também, né, da percepção profissional, né, que vocês tiveram, que era e aí eu queria perguntar um pouco das condições sociais, né? Se elas favorecem ou não a evolução desses pacientes. Como é que você vê isso, tanto na sua experiência quanto também, né, nos seus estudos? O Igor, eu acho o seguinte, a questão social,
ela não desfavorece, tá? O que desfavorece é uma família que não é engajada, né? Uma Uhum. família, instituição que não é engajada. Se você não, se você desejar fortemente que o seu paciente, que o seu familiar se restabeleça, é tão simples, porque a maior parte das pessoas tem acesso, alguém da família tem um celular, alguém da família consegue um acesso à internet, né? Se você tiver uma cadeira, uma toalha, um cinto, você consegue fazer exercícios de fortalecimento, exercícios que podem mudar o status físico, né, desse paciente. Isso vai fazer com que o paciente tenha muito menos problema ao se locomover. Se ele se locomove, ele fica muito melhor do ponto de vista Uhum. físico e emocional. Quanto menos dependente ele é, melhor. Ele corre menos risco, menos risco de depressão. Então, eu não acredito muito nessa questão social como um aspecto que possa impedir a boa evolução do paciente. Por quê? Como eu disse para você, eu trabalhei muito em posto de saúde, em atendimento domiciliar, nos bairros mais distantes, aqui mesmo no HC. Então, se o paciente quer e se a família está a fim de ajudar, a coisa vai para frente. Tá? A única coisa que eles têm que entender é que a fisioterapia é um tratamento, porque não tem Certo. milagre, né? Eu Sim. falo para o paciente, se você vai tomar um medicamento e toma um comprimido só, né? Se ele tem que ser um tratamento longo e você toma um comprimido só, você não vai ter um bom efeito. Então, a Uhum. fisioterapia é um tratamento que é paulatino, que é longo na maioria das vezes, né? E isso tem que se prolongar mesmo depois que você não está mais na presença de um profissional. Então, que você se organize para ter um tempo para fazer alguns exercícios simples que vão mudar bastante a qualidade de vida, né? E é muito interessante isso que você fala em relação da adaptação, né, de algumas orientações, usar toalha, usar, né, coisa. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi que tem uma da Fabiana ali, mas eu vou emendar aqui numa que eu já tinha pensado antes, que é na reabilitação específica, né, é, dos pacientes de Covid-19, né, se você Uhum. tem visto, e também as diferenças, né, nas reabilitações entre pacientes tão distintos, né, pela sua, né, experiência, desde os amputados, quer dizer, são muitas diferenças nas formas de reabilitação, e aí eu queria Uhum. saber um pouco das diferenças, né, entre esses pacientes na reabilitação e especificamente em relação à COVID. Uhum. Bom, Igor, a Covid é uma doença nova, né? A gente está conhecendo ela da pior maneira possível, a gente está conhecendo ela, né? O que a gente sabe, que isso já é certo, é que ela é uma doença sistêmica, né? Mas a gente não Uhum, trata a doença, a gente trata o indivíduo. Então, se ao receber esse paciente, a gente tiver a condição de fazer uma avaliação aí de saúde dessa pessoa, a gente vai entender aonde está o aspecto que ele precisa, né, de tratamento, né? Como a gente vai dirigir esse tratamento e a gente vai saber instituir o tratamento da melhor maneira possível. Então, se ele ficou muito tempo internado e sai sem nenhuma grande sequela específica, você vai tratar esse paciente como qualquer outro paciente que tenha ficado muito tempo internado e vai tratar aquilo que ele está apresentando no momento, né? Então, não existem assim coisas muito específicas, porque a gente vai tratar o indivíduo, uhum, né? A gente tem tido, assim, algo que eu acredito bastante, é essa questão da linha de cuidado, sabe, Igor? Que é essa continuidade que a gente precisa dar para esse tratamento. Então, por exemplo, ele ficou internado numa UTI, ele saiu da UTI, foi para uma enfermaria, ele saiu da enfermaria, foi para um tratamento ambulatorial e aí já na casa dele, né? Então, se eu tiver uma boa avaliação desse processo, da evolução desse processo, né? Ele vai
para casa, pode retornar para um ambulatório, para uma clínica, e ele não se perde no meio do caminho, porque o problema é que muitas vezes o paciente sai do hospital numa condição, até muitas vezes bem preparado, né? Existem hospitais que o paciente sai muito bem preparado para ir para casa, com bastante grau de independência, e quando ele chega em casa, o status funcional se rebaixa muito porque ele para de ter aquele estímulo, né? Então, se a família é engajada, se o hospital está preocupado, né? Se a equipe está preocupada, se a família é engajada, vai ter uma continuidade boa e ele vai se reabilitar, né? E isso serve para pacientes com Covid ou com qualquer outra doença que ele seja submetido, né? É muito interessante isso que você falou, né? Não se trata, dá até para citar, né? Não se trata a doença, mas sim o indivíduo, né? Isso é muito importante, né? Essa percepção que eu acho que ela é paradigmática, né? Muda um paradigma, não é, a importância é um indivíduo e cada indivíduo tem suas necessidades e, né? E a observação do profissional de saúde em relação às necessidades específicas desse indivíduo é, em relação a uma doença, no caso, é muito importante, muito interessante. Isso tem a ver, né, com um comentário, eu não me esqueci, que a Fabiana fez. Ela pergunta, né, que ela considera você uma especialista no tratamento de doenças, de dores crônicas, né? E ela pergunta o que você tem estudado de novo, né, para as doenças dores crônicas, o que você tem de novos estudos e procedimentos que você tem visto. Tá legal. Bom, dor é algo que eu gosto bastante, né? A Fabiana sabe, né, que eu gosto bastante de tratar, por isso que ela fez essa pergunta. Mais uma vez, Igor, eu acho que assim, eu vou contar uma historinha assim, rapidinha, que é de como eu gosto de receber pacientes. Meus pacientes falam, eu gosto de ir no seu consultório porque é café com fisioterapia, né? Então é Uhum, assim, é sempre café, uma conversa. Isso já é o tratamento, né? sim. Porque é assim, é o paciente trazendo a dificuldade que ele tem, dividindo com você, vendo uma opinião, né? E aí a gente, a partir dessa conversa, né? Assim, eu tenho uma paciente que é muito querida, assim, que é do coração de muitos anos, ela fala, quando eu entro aqui eu me sinto melhor. Isso, para mim, não tem preço, porque é essa a sensação do acolhimento, sabe, Igor, que eu acho que faz a total diferença. Então, até acho que a gente não precisa ter uma grande especialidade numa técnica muito, né, diferente. Por quê? Porque às vezes a maneira que você institui essa técnica não vai dar tanto resultado quanto o todo, né? Isso é o que eu acredito. Tantos outros profissionais fazem isso, né? Não estou querendo falar que eu sou melhor que ninguém, de jeito nenhum, mas eu acho que essa foi uma maneira que eu desenvolvi de tratar meus pacientes, que é terapêutico para eles e é terapêutico para mim também. Agora que a gente está afastado, eu estou sentindo muito assim, eu sinto muita saudade mesmo, muita falta, porque eu também conto as minhas coisas, né? A gente conversa, troca bastante informação, então tem dia que enquanto vai rolando o tratamento é só receita, e fala de receita de bolo, receita disso, daquilo, tem coisas bem legais, né? E as coisas corriqueiras, né? Do dia a dia, das dificuldades que todos nós temos. Mas assim, voltando no aspecto dor, né? Eu gosto muito das técnicas manuais, estudo bastante as técnicas, fiz alguns cursos, tiro bastante dúvida também com outros profissionais que eu gosto, que trabalham comigo, né? Uso algumas coisas da medicina chinesa, que eu fiz também a especialização em medicina chinesa. Então, assim, no momento que meu tratamento nunca é igualzinho. No momento que o Uhum. paciente chega, né, eu vou tentando observar de onde vem essa dor, por que essa dor veio tão forte, porque às vezes o paciente traz para a gente. Ele fala,
no momento que, sei lá, que o meu filho caiu da cadeira, meu pescoço doeu. Pronto, então é um estresse, né? Uhum, Então tá uhum, relacionado com espasmo muscular relacionado ao estresse. Pronto, ele já me trouxe. Mas muitas vezes a gente não traz para o nível consciente o que está sim, acontecendo, né? E aí, nesse café terapêutico aí que eu faço antes do tratamento, a gente descobre muita coisa. Então, eu trato com manualidade, técnicas manuais, com acupuntura e algumas técnicas de liberação de músculo, às vezes liberação de cicatriz também. Isso é uma técnica meio nova e muito bacana da gente trabalhar. As aderências artificiais às vezes fazem com que o paciente tenha muita sequelas à distância, não só onde ele fez a cirurgia, né? Então eu gosto de trabalhar com essas coisas. tem antes de eu fazer mais algumas perguntas, tem uma do Jorge, que ele pergunta assim, se você já utilizou a quiropraxia associada ao tratamento fisioterápico. Uhum. Eu não me especializei em quiropraxia, eu não uso a quiropraxia, mas eu gosto bastante, respeito, acho que para determinadas situações é, pode e deve ser aplicada, né? Logicamente que com um profissional devidamente Sim. licenciado, né? Porque é uma mobilização importante, né? Articular. Mas eu acho bem interessante, sim, eu gosto bastante, mas eu não uso porque eu nem estudei a quiropraxia. Por outro lado, você estudou, né, bastante tratamentos alternativos, muito oriundos da medicina chinesa, né, como a quimioterapia, como a acupuntura. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que a acupuntura e os tratamentos alternativos, né, podem contribuir com o tratamento, né, de dores crônicas ou não. Uhum. Olha, nesse período, assim, né, muitas pessoas têm perguntado sobre acupuntura, né? Então, acupuntura, por exemplo, para prevenção, né, ou outros aspectos, tal. É importante a gente entender, Igor, que a acupuntura, ela não é um tratamento sozinho, ela não é um tratamento em si. A acupuntura, ela faz parte de uma gama de aspectos da medicina chinesa. Por que é importante a gente entender isso? Porque senão o paciente chega achando que a acupuntura vai fazer milagre. A Uhum, acupuntura emagrece? Não, a acupuntura reequilibra, né? O que emagrece é o seu reequilíbrio que pode vir da acupuntura e de outras mudanças no seu hábito de vida, porque não existe milagre, uhum. infelizmente. Porque se tivesse duas, três agulhinhas para você, né, ficar do jeito que você quisesse, né, bem zen, não ter vontade de comer um monte de coisa inadequada, Na seria ótimo. quarentena, tá mais- Não existe isso, né, Igor? É assim, a acupuntura é uma técnica milenar que está dentro da medicina chinesa, que é milenar, que eu respeito muito. Assim, a visão deles, né, para aquela época, quando você vai estudando, você vai se apaixonando, porque é incrível, né? O que acontece? Qual que é o que a medicina chinesa preconiza? O equilíbrio, sim. né? E a gente pode notar, né, quando a gente vai se conhecendo, prestando mais atenção, assim, a gente pode notar que muitas coisas que vão acontecendo com a gente vão nos desequilibrando, né? Então, a medicina chinesa, ela te traz para o eixo de novo. Agora, a medicina chinesa não é acupuntura. A medicina chinesa, ela preconiza exercícios, alimentação adequada, não exagerar em nada, comer os vários sabores variados, né? Assim, de todos os tipos, o uso da fitoterapia, a massagem, exercícios respiratórios e a Uhum. acupuntura. E se você fizer tudo isso, muitas vezes você nem vai precisar da acupuntura, porque você vai se recuperar, entendeu? Mas é difícil, porque culturalmente para a gente é muito complicado, né, Igor?
Igor. A gente é muito diferente deles, né? Assim, eles fazem, por exemplo, no yoga, por exemplo, eles fazem saudação ao sol, né? Tem as Sim, posturas, fazem exercício com o sol nascendo. A gente não tem essa cultura. Onde a gente vê alguém aqui, né, na nossa cultura que faz isso, né? Então a gente no sempre está corre-corre, é. isso, né? A gente nunca. A prevenção não faz parte da nossa cultura, infelizmente. E por mais que a gente tente instituir, quantas vezes eu tentei em posto de saúde instituir grupo de prevenção, não tem adesão, as pessoas não vão. Se eu fizer um grupo de dor na coluna e um grupo de prevenção de dor na coluna, o de dor na coluna enche e o de prevenção vai. Se forem Uhum, ou se forem uma ou duas pessoas, você está no lucro, entendeu? A uhum, gente não tem acupuntura. Agora, a acupuntura, ela é fantástica, assim, você pode fazer uma série de combinações que harmonizam o indivíduo. Ou você, por exemplo, se quiser fazer um tratamento para sistema imunológico, você vai para pontos específicos, ou você vai harmonizar pontos, e você pode combinar isso com outros aspectos, pode não, deve combinar isso com outros aspectos da medicina chinesa, né? Que vão fazer com que o indivíduo tenha uma melhora na qualidade de vida, né? Mas o problema é que a gente sempre acaba voltando para o nosso hábito, né? Quando a gente faz dieta, por exemplo, a gente vai falar, nossa, que maravilha. Aí, de repente, volta para aquele hábito, né? Então, uhum, o hábito de vida, que também está relacionado com a cultura e com o que a gente aprendeu lá desde pequenininho, que a gente segue dos uhum. nossos pais, ele é muito difícil de ser mudado. Se, não tem, não é muito simples, né? Mas se a gente tenta e faz pequenas mudanças, a gente já vai vendo bons resultados, né? E nós da saúde, ou, né, nós que ajudamos as pessoas, e a gente precisa estar saudável, né? Porque se a gente não estiver saudável, como que a gente pode Sim, fazer outra pessoa se tornar mais saudável, né? sim. Então, eu acho engraçado, às vezes, que meus pacientes falam, ai, mas você adora fazer exercício, né? Ou não tem um exercício que você faça e eu melhore? Eles adoram. É, é o hábito, você precisa ter aquilo como hábito, né? A Sim, alimentação como hábito, o sono como hábito, né? De exatamente. horário melhor. E assim a vida segue, né? É. Entre erros e acertos, a gente vai tentando melhorar a nossa qualidade de vida, né? Evelyn, muito obrigado. Nosso tempo está acabando, infelizmente. A live já vai, desaparecer. Eu me senti tomando café com você, embora esteja com água. Gostei Pode muito do tomar nosso. um... Eu vou Eu vou adorar quando acabar esse período todo que a gente está. Eu vou adorar. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e sua experiência com a gente. Obrigado mesmo. A gente está quase acabando e eu vou vai estar disponível nas redes sociais do Memória, né? Tanto no canal no YouTube, no IGTV do Instagram. Então, para quem não pôde assistir tudo, pode assistir depois. Eu sei que tem algumas dúvidas, né? Que as pessoas fizeram perguntas que eu não pude falar, mas eu gostaria não deu tempo de agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Igor. Um abração, viu? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Se Tchau. cuidem, gente. Tchau, tchau. Tchau.